Olá, eu me chamo Karina, eu sou advogada do consultivo imobiliário na Core Law. Tem 7 meses que eu trabalho no escritório. Ele trabalha com 5 frentes: o imobiliário, consultivo, o contencioso, o trabalhista, o tributário e o societário, que também mexe com uma parte de contratos. Eu trabalho à frente do consultivo imobiliário, onde as principais atividades elas giram em torno de aquisições, locações, incorporações de condomínio. Então a gente faz auditoria jurídica para aquisição de imóvel, que consiste basicamente em analisar se aquela aquisição ela é viável ou não para o nosso cliente, se ela pode ser rentável ou não. A gente trabalha com locações, despejos, a gente elabora incorporações, instituições de condomínio e diversos tipos de contratos voltados para essa área, e também não só de imóvel urbano, como de imóvel rural também, que é uma gama bem demandada. Antes de conhecer a Docket, eu falo que a gente trabalhava com a época das pedras. A questão da obtenção de documentos, controle de prazos, pagamentos, ela era muito demorada. Então, assim, basicamente a minha rotina era analisar uma matrícula ou o documento que fosse necessário, fazer uma relação de documentos. Com essa relação de documentos, a gente pediu o orçamento dessa lista para 3 despachantes diferentes. Com isso, os documentos retornavam desses 3 despachantes com valores diferentes, e nisso a gente tinha que aguardar o tempo deles. Então, às vezes um devolvia em um dia, o outro em 3, o outro em uma semana. Recebido esses orçamentos, a gente tinha que analisar se toda a documentação que a gente havia pedido, e geralmente as aquisições elas são muito grandes, então o número de documentos eles são muito elevados. Tinha que fazer uma análise de cada orçamento para saber se esses documentos estavam ali, se foram computados, se foi a documentação correta, quantidade correta, comarcas corretas, valores corretos. Feito isso, passava por uma aprovação interna de gestores e a gente liberava para o cliente. Nesse meio tempo, o cliente analisava, fazia os questionamentos necessários, pertinentes ou não. A gente tinha que entrar em contato novamente com o despachante para alguns esclarecimentos, porque a gente não tinha o leque de valores, de prazos, como funcionava, a documentação necessária para obter aquele determinado documento. E aí nós aguardávamos a aprovação do cliente, depois de analisar esses 3 orçamentos no mínimo, e a gente aprovava com o despachante. E aí começava toda a saga da documentação. Então esse orçamento era aprovado, minimamente a gente levava uma semana para esses documentos começarem a ser enviados. Aí eles eram enviados de forma digital e também em documento físico, mas de forma separada. Então eu tinha que ter o controle de todos os lados, do que foi, do que voltou, se realmente voltou correto, analisar os protocolos enviados pelos despachantes, bater com o orçamento que me foi enviado, verificar se o valor cobrado era o valor correto. Então isso demandava muito tempo. Em aquisições grandes, a gente ficava nesse limbo no mínimo um mês para conseguir que esses documentos chegassem até mim de forma correta e de forma completa. Sem ter muita clareza do que estava pendente, do que não estava, não tinha esse controle como a Docket consegue nos dar. A Docket otimizou muito a minha rotina, porque eu deixei de ter que fazer uma lista de documentos, enviar para um despachante, aguardar um retorno dessa lista de documentos, fazer uma conferência, enviar para o cliente, aguardar uma aprovação, e aí sim, depois de uma aprovação, essa emissão ela começar a ser feita, o que demandava uma semana, 2, sempre vai depender do cliente, da empresa despachante. Então agora no ato, eu mesmo coloco a documentação, então a gente não tem brecha para ter erros de documentos voltarem errados. Eu mesmo faço o pedido e o que eu demorava 2 semanas às vezes para conseguir finalizar um pedido, com a Docket eu faço em 1 hora. Uma aquisição grande, a gente faz o cadastramento de todas as certidões necessárias para auditoria, para uma venda, para uma locação, para uma incorporação, em 1 hora, 2 horas no máximo, a depender da quantidade. Então isso facilitou muito o nosso trabalho,
ainda mais considerando o fato de que no dia seguinte, quando eu entro na plataforma, grande parte dos documentos eles já são obtidos imediatamente após o pedido. Sempre que tem algum documento novo, a gente entra em contato com o pessoal, eles conseguem arrumar uma maneira, ainda que não seja diretamente pela plataforma, mas para obter esse documento de outras formas para a gente, sempre muito solícitos. Então isso facilitou muito o nosso trabalho, otimizou muito o nosso trabalho, a celeridade. Com absoluta certeza eu indicaria a plataforma para qualquer dos meus amigos, colegas, conhecidos, como eu venho indicando, porque otimizou muito o meu trabalho, ele facilitou muito o meu trabalho, análise de documentos, prazo, até para o próprio cliente, né? Porque quanto mais rápido a gente recebe um documento, mais rápido a gente entrega um trabalho. Então, eu tenho feito essas indicações porque, como eu não conhecia anteriormente, hoje eu acho um absurdo a gente ter tido um trabalho tão grande, com despachante, com prazos, uma perda de tempo, de dinheiro, tempo é dinheiro. Então eu faço de olhos fechados, eu faço a indicação da plataforma para todos os meus amigos, todos os meus conhecidos, todos os meus colegas advogados que trabalham com essa mesma demanda de documentos que eu também trabalho.